hoje é sobre os traumas, sobre a anatomia e fisiologia específica do crânio. Olha só nessa primeira figura aí, a gente está vendo as partes do crânio. É uma coisa interessante a gente ressaltar que a gente tem duas regiões na cabeça. Você sabe me dizer quais são as duas regiões na cabeça? Eu tenho crânio e eu tenho face. São regiões bem distintas. Então, toda vez que eu me refiro ao crânio, o termo é cranial e a face é facial. Então, tem músculo facial, tem veia facial e em relação ao crânio é cranial. E todas essas duas estruturas fazem parte da cabeça. Vamos olhar aqui essas primeiras regiões. Então, eu tenho a região parietal, que é aqui no topo da cabeça, a frontal, esse osso esfenoide que fica tanto no fundo do olho quanto um triângulozinho bem pequenininho na têmpora. Logo abaixo dele eu tenho a têmpora especificamente, o osso lacrimal que fica na parte de dentro dos olhos, o nasal, etimoide, vomer, que é o do nariz, maxilar, que a gente não pode confundir o maxilar com a mandíbula. O maxilar é fixo, a parte de cima da boca, e a mandíbula é móvel, a parte de baixo da boca. Sendo que o maxilar são dois ossos. Eu tenho um aqui e outro daqui. E da mandíbula é um só, único e conectado de lado a lado. Zigomático, que a gente chama de maçã do rosto. Aí lá no fundo, no céu da boca, que a gente chama naturalmente, é o palato. Aí eu tenho o palato mole, inclusive. E o esfenoide de novo, visto de baixo, né? Que fica lá no fundo do olho. E o occipital, que é o osso da nuca. Aí a gente tem inclusive um músculo que vem desde o occipital até a fronte, até aqui na parte de frente. Então esse único músculo que vem de fora a fora é o óscipito frontal. Óscipito por causa do occipital e frontal porque ele vem até a fronte. Olha aqui, dentro do crânio, aí a gente já tem algumas camadas a mais. Você vê que ele tem três membranas específicas que se chamam meninge. Essas três meninges, eu tenho uma em contato com o cérebro, uma em contato com o crânio e uma no meio do caminho. Essa membrana aracnoide aqui. Tem outra membrana por fora, a dura mater. Aí tem esse espaço que a gente chama de espaço epidural. Já ouviu falar na anestesia na peridural ou epidural, que é o mesmo nome? A anestesia que é feita normalmente para quando você quer fazer uma cirurgia com a pessoa acordada, para poder anestesiar o corpo em seus movimentos. E ainda eu não impeço a consciência da pessoa, eu não vou sedar a pessoa. As partes do cérebro. Então eu tenho o lóbulo frontal, se você olhar em relação ao lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Ele já tem até os nomes das regiões de fora. No lóbulo frontal, ele foca os pensamentos e as emoções. No lóbulo temporal, a audição, inclusive ele fica próximo ao ouvido. A parte motora aí da fala, que elas ficam juntas. Eu tenho a área motora voluntária, que é quando os movimentos que eu escolho. Olha que interessante a gente ver que eu tenho partes específicas do corpo para minha movimentação involuntária, onde eu tenho, por exemplo, lá embaixo, respiração e batimentos cardíacos, e o cerebelo para o equilíbrio. E o cérebro acessa essas regiões nervosas de maneira diferente. Então, traumatismo crânioencefálico, também chamado de TCE. Então, traumatismo, o que é trauma mesmo? Pancada. Então, eu tenho agora um traumatismo que vai do crânio e afeta o encéfalo. O TCE é o principal motivo de morte da população jovem. Causas mais frequentes são por acidentes automobilísticos e agressões interpessoais. Aproximadamente 50% das mortes de causa traumática estão associadas ao TCE e mais de 60% de mortes por acidente automobilístico se devem ao TCE. Aí ele aqui é as partes do cérebro. Então eu tenho o couro cabeludo do lado de fora e nele estão conectadas os meus cabelos. Aí eu tenho o periósteo, depois o osso do crânio, dura mater, que é a camada mais interna do osso, depois eu tenho a membrana aracnoide, depois eu tenho a pia mater e o cérebro de fato que fica lá dentro. Cinemática, o que significa cinemática? Movimentação. Então vou avaliar o trauma a partir do primeiro do movimento.
É possível relacionar o mecanismo de trauma, essa que é a cinemática, é a movimentação, o mecanismo que causou o trauma, com determinados tipos de TCE. Essa informação ajuda no diagnóstico e na terapia correta. Avaliação inicial. Muitos fatores influenciam na avaliação neurológica inicial. Por isso, a avaliação cardiopulmonar deve acompanhar o exame neurológico. O controle e a manipulação das vias aéreas, respiração e circulação são prioritários. Fala o tempo todo, toda hora volta nesse ponto de colocar a respiração, de avaliar as vias aéreas o tempo todo, porque é extremamente essencial. A pessoa está com problema de hemorragia, eu vou avaliar as vias aéreas também, além da hemorragia. A pessoa está com trauma crânioencefálico, vou avaliar as vias aéreas também. O tempo todo você avalia neurológico e vias aéreas, que é a parte onde vai manter a pessoa viva. O uso de álcool ou de drogas que deprimam o sistema nervoso ou ainda fatores tóxicos podem influenciar na avaliação inicial do paciente. Então, se você não tem uma consciência exata de como aquele paciente está naquele momento, se ele está drogado, se ele não está, se ele está bêbado ou se ele não está, se ele tem um problema mental, isso pode atrapalhar na minha avaliação. Então, eu preciso, dentro do possível, conhecer o histórico do paciente, pelo menos para eu não me atrapalhar na avaliação, porque senão eu acho que uma coisa é outra completamente diferente. Avaliação dos sinais vitais. O TCE pode alterar os dados vitais, sendo muitas vezes difícil saber se essas alterações se devem ao TCE ou a outros fatores. Então, quais sinais vitais você vai olhar? Quais são os sinais vitais? Respiração, batimento cardíaco, tudo isso. Acontece que se eu tenho esses sinais alterados por algum motivo, eu tenho talvez a dificuldade de avaliar o TCE. Lembra que a gente estava falando sobre o choque na aula anterior? Eu tenho vários choques. Eu tenho o choque, por exemplo, neurogênico. O choque neurogênico, ele também é uma espécie de choque neurológico. E aí, às vezes eu confundo o que está acontecendo com a pessoa, porque eu tenho as mesmas características em mais de uma situação. Nunca atribuir a hipotensão ao TCE, embora eventualmente laceração de escalpo leve ao choque hipovolêmico, principalmente em crianças. O que é laceração do escalpo? Arrancar o cabelo, com couro cabeludo e tudo. E ela pode levar a um choque hipovolêmico, principalmente em crianças. O sangramento intracraniano, que está lá do lado de dentro do crânio, não produz choque. Hipertensão, bradicardia e diminuição da frequência respiratória são uma resposta específica ao aumento agudo e potencialmente fatal à hipertensão intracraniana. O sangramento intracraniano, ele não vai produzir choque, mas ele vai produzir o quê? Pressão sanguínea que eu tenho dentro do cérebro. Aumentando a pressão sanguínea lá dentro, na verdade, aumenta a pressão intracraniana. E esses três sinais são chamados de tríade de Cushing, ou sinal de Cushing com os três sinais, por isso tríade. Indicando a necessidade de uma intervenção imediata. Que tipo de intervenção? Cirurgia, para diminuir a pressão intracraniana, para tirar o sangue que está no meio do cérebro. O método mnemônico será realizado rapidamente na abordagem primária. Eu tenho o passo D. Lembra lá atrás que a gente estava falando sobre os passos? Que é o nível de consciência. Posteriormente, mensurado na abordagem secundária com a avaliação neurológica. Então, vamos olhar quais são os passos de novo. Então, o primeiro passo, eu vou ter o X, que é o controle de hemorragia, que é o exsanguinante. Depois eu tenho o A, tratamento de vias aéreas. B, respiração. C, circulação. D, neurológica, escala de Coma de Glasgow. E o E, exposição. Então, voltando aqui, eu tenho a avaliação, primeiro lá no passo D, depois a avaliação neurológica, determina a presença ou a severidade de uma lesão neurológica. Avaliação da reação pupilar, avaliada por sua simetria e resposta igual à luz. A diferença de mais de 1 milímetro no diâmetro das pupilas já é considerada anormal. Uma resposta lenta ao estímulo luminoso pode indicar lesão intracraniana. Como é que funciona a nossa visão? Aqui com o olho eu recebo a iluminação, a luz que vem com as informações de visão, certo? Aí ela vai jogar aonde? Você vê que a divisão é lá no fundo.
Então ela vai espelhar no nervo óptico e vai levar essa informação lá para o fundo do cérebro. Então, quando eu tenho um problema no cérebro, necessariamente ele vai começar a afetar as outras áreas associadas, sendo dentre elas a visão. Então ela pode estar com problema lá no fundo, a cabeça bateu aqui e a pessoa já fica com a visão escurecida ou fica com a pupila dilatada, porque eu tenho também uma lesão intracraniana lá dentro do cérebro, mas que foi longe dos olhos, lá no fundo da cabeça. Força muscular, avaliação de força muscular. Pesquisa de diminuição de força muscular. Aí você também precisa ter um parâmetro. Você precisa perguntar para a pessoa. Você pode perguntar para quem estiver junto, caso a pessoa esteja acompanhando. A vítima com paresia ou paralisia de uma das extremidades, isso é, com resposta motora não simétrica, então ela vai levantar os dois braços, um levanta e o outro não, um levanta mais rápido, o outro levanta mais devagar, indica lesão intracraniana. O objetivo do exame neurológico é determinar a presença de lesão cerebral, sua severidade e uma deterioração neurológica. Lembrando-se que para avaliações da escala de coma de Glasgow, com índice igual ou inferior a 9, deve-se solicitar a presença de um médico no local da ocorrência. Qual que é a escala de Glasgow? A escala de Glasgow ela mede o seguinte, olha só, eu tenho os pontos. Então eu tenho abertura ocular, voz espontânea, abertura ocular à voz, abertura ocular à dor, abertura ocular nenhuma, tem essas opções. Então, se eu tenho abertura ocular espontânea, a pessoa abre, ela olha, ela conversa sozinha, eu dou 4 pontos para a pessoa. Se quando eu chamo ela abre e quando ela vai apagando de novo, então eu dou 3 pontos para a pessoa. Se ela só abre o olho quando ela sente dor, 2 pontos. Se ela não abre o olho hora nenhuma, 1 ponto. Resposta verbal. A resposta verbal ela pode ser orientada. O que isso significa? Significa que eu posso falar com a pessoa e ela me responder. 5 pontos, ela está respondendo, ela está conversando, ela está completamente orientada. Ela tem todas as suas funções verbais normais. 5 pontos. A resposta verbal está confusa. 4 pontos. Ela usa palavras inapropriadas, ela quer dizer uma coisa e fala outra. Ela está procurando o nome de uma pessoa e ela chama de outra. Ela fala de uma parte do corpo, ela usa outro nome. Respostas inapropriadas. 3 pontos. Palavras incompreensíveis, aí eu já tenho problema na dicção. A pessoa vai falar e ela não consegue nem pronunciar a palavra. 2 pontos. E sem nenhuma resposta verbal, 1 ponto. Resposta motora, que é a movimentação. Ela consegue obedecer comandos. Você fala para ela, mexe, levanta, senta, faz isso, faz aquilo, 6 pontos. Ela consegue localizar a dor. Ela não consegue movimentar, mas ela diz para você que aquele órgão lá está doendo. Você consegue mexer o pé? Não, mas está doendo. Então, 5 pontos. Ela movimenta só de retirada. Quando a única coisa que ela faz na hora que você fura, que você faz o movimento, é o único movimento que ela consegue fazer de tirar para não doer. Aí ela tem 4 pontos. Se eu tenho o máximo, que eu tirei tudo no máximo, eu peguei 15 pontos, ok, belezinha. Se eu tenho 9 pontos para menos, eu já preciso de um médico, porque com 8 pontos eu preciso de intubação. 3 está em coma. 3 que é porque ela tirou 1 em tudo. O que é 1? Nenhuma resposta ocular, nenhuma resposta verbal e nenhuma resposta motora. Agora, avaliação do trauma, independente da escala de coma de Glasgow, o paciente é considerado com TCE grave se apresentar qualquer das seguintes situações. Assimetria das pupilas. Até você olhar esse desenhozinho que tem, essa foto que tem aí, essa pessoa está com um olho com a pupila bastante dilatada e o outro com a pupila normal, não está dilatada. Assimetria motora, você pede a pessoa levantar os 2 braços, ela só consegue levantar um de cada vez. Fratura de crânio com perda de líquido. Então eu cheguei a ver líquidozinho lá dentro do cérebro, escorreu. E a exposição do tecido, ou exposição do tecido, né? Eu estou vendo o cérebro da pessoa. Deterioração neurológica, então eu tenho queda de 2 ou mais pontos na escala de Glasgow, ou cefaleia intensa, ou aumento do diâmetro de uma pupila, ou desenvolvimento de paresia assimétrica, né, que é a movimentação assimétrica. Fratura com afundamento do crânio, tem um pedaço da cabeça que está mais profundo. Após a avaliação inicial e reanimação, estabelecer o diagnóstico anatômico da lesão cerebral. O diagnóstico anatômico é o seguinte: a lesão cerebral tem tantos centímetros,
ela tem tal característica, ela tá afundando, ela tá contorcendo, ela tá faltando, ela tá com buraco, ela tá com isso, ela tá com aquilo. Essa que é a característica anatômica da lesão. Assegurar suplemento metabólico ao cérebro e prevenir lesão cerebral secundária devido à hipóxia. O que é hipóxia? Falta de oxigênio. Isquemia e hipertermia. As lesões cerebrais são divididas em fratura de crânio, lesão cerebral difusa. A isquemia, ela é quando você tem uma parte do cérebro que recebe mais sangue e a outra que recebe menos. Então as lesões cerebrais são divididas em fratura do crânio, bateu no osso, quebrou o osso e eu estou ali limitada ao osso, a fratura do próprio crânio. Lesão cerebral difusa, lesão focal. O que é lesão cerebral difusa? Cérebro todo. Lesão focal, ferimento de couro cabeludo e a severidade diferente em cada grupo.